Secretário, bom dia. Não demorou demais para o governo do estado pedir apoio da segurança, da Tropa Nacional de Segurança, já que essa situação está se arrastando desde dezembro, secretário? Bom dia a todos. Na verdade, não. Esse movimento, na verdade, que não é uma greve da Polícia Militar, porque a Polícia Militar está atuando, mas nós temos um motim de grupos dentro da polícia. Esse movimento ele iniciou na terça à noite, não iniciou em dezembro. Ele iniciou na terça-feira à noite. Tá? E ainda na quarta-feira, ontem nós fizemos o pedido, então, de apoio de tropas federais. Isso foi feito, ou seja, em torno de 12 horas após o início do movimento. Então, foi iniciado na terça-feira, às 18 horas. Mas a greve dos policiais não vem desde dezembro, essa negociação com o governo do estado? Não confere. Não, a negociação vinha e o diálogo estava aberto. Você tem uma ideia, para os militares, fora policiais civis e peritos, para os militares, o governo tinha aportado 338 milhões de reais para poder garantir um aumento, né, para eles. E aí, depois de anunciado o aumento, foi feita uma negociação dentro da Assembleia Legislativa, com deputados de situação de oposição, com todas as representações, as entidades representativas dos militares. Nessa negociação, tudo foi atendido, foram reduzidas as parcelas, foi aumentado, foi incorporado gratificações, foi aumentado o valor. Então, as associações tiveram, além dos 338, mais 150 milhões de reais, e foi dado a eles para que eles montassem a tabela do jeito que eles bem quisessem, e assim o fizeram. E após montar a tabela, deputados que estavam lá representando também, e mais as associações, anunciaram essa tabela como uma grande conquista. Então, o diálogo, esse tempo todo, a gente não precisava, porque a polícia vinha trabalhando normalmente. E aí, após anunciar que era uma grande conquista a tabela que foi feita pelas associações, depois disso fomos surpreendidos com esse movimento de parte, né, de grupos dentro da polícia, um movimento de motim, de revolta, e é o que a gente está acontecendo agora. O secretário, mas se a negociação... Nós pedimos o apoio federal, né? Se a negociação estava aberta, transcorrendo normalmente, se se chegou a uma conclusão, qual é a origem, na avaliação do senhor, desse motim? O que provocou, né, esse descontentamento de parte dos agentes? Olha, o que deu para perceber é que o anúncio que foi feito, né, foi feito por um deputado federal, por um deputado estadual, um vereador de Fortaleza, e ainda representantes de várias associações. Eles juntos fizeram um anúncio, né, assim que saíram da sala lá na Assembleia de reunião, em que chegamos a esse acordo, né, um acordo, repito, de quase R$500 bilhão para garantir um aumento para os militares, um acordo em que todas as patentes, em 8 anos de governo Camilo Santana, terão ganhos reais em relação à inflação. Após anunciar, a gente viu que houve uma reação de uma parte de policiais nas redes sociais, afirmando que não aceitavam isso. E acabou que essas mesmas ditas lideranças, né, recuaram na palavra, no acordo que foi firmado, no compromisso que foi firmado perante deputados, perante o governo, recuaram e marcaram, então, uma assembleia nessa terça-feira agora, dessa semana, e foi a partir daí que alguns manifestantes se dirigiram até um quartel e iniciou esse movimento. Então, isso começou, na verdade, não vinha desde dezembro, desde janeiro. Isso começou na terça-feira desta semana, às 18 horas. Mas tudo isso que a gente está vendo, então, é reivindicação salarial? Eles depois colocam outras pautas, mas basicamente é a questão salarial, né? Então, apesar do governo do estado do Ceará já ter, no governo anterior, nos primeiros 4 anos, ter criado uma lei de promoções e que mais de 20 mil militares já foram promovidos, e isso tem ganhos salariais nas promoções. Eles têm uma aposentadoria diferente, chamada de requerida, em que, quando ele pede a aposentadoria, ele avança uma patente a mais e passa a ganhar mais. Isso foi conquista no atual governo. Apesar de ser dado um aumento salarial no governo anterior e outro, esse agora oferecido, de 490 milhões de reais no orçamento anual, né, o impacto ano a ano, né, no orçamento. Apesar disso tudo, uma parte dos militares se insurgiu e faz um movimento, que a gente sabe que também existe muito cunho politiqueiro, né, nisso aí. Então, são pessoas com interesses políticos também que estão lá buscando puxar, estão chamando policiais para participar do movimento.
Secretário André Santos Costa, aqui é o Felipe Bueno, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Felipe. Nos últimos meses, eu tenho visto, lido, ouvido várias reportagens a respeito de uma espécie de pequena revolução no estado de Ceará. O Ceará reduziu os índices de criminalidade, fez investimentos, alguns o senhor citou agora, das últimas semanas, dos últimos tempos, enfim, reduziu uma questão seríssima, que é a questão das facções no sistema prisional. Inclusive, né, dando algum tipo de insatisfação a eleitores do governador Camilo Santana, que é um governador do PT, né? Essa história da linha dura não está satisfazendo, inclusive, algumas lideranças nacionais do PT, porque não é tradição do PT cuidar da criminalidade desse jeito. Enfim, a discussão não é política, a discussão aqui é de segurança pública. Eu pergunto, se o senhor percebeu alguns atos de indisciplina de algumas lideranças dos policiais, seguindo a coerência dessa gestão, qual seria a punição prevista e possível para essas lideranças, para esses policiais que não estão policiando as ruas do estado do Ceará? Olha, mesmo a gente tentando, né, evitar de todas as formas, porque a gente sabe que quem mais perde com essa situação é a população, né? Não é o policial, não é o governo, é a população, e a gente tem que ter responsabilidade para com as pessoas. A gente também já foi anunciado também a linha Ceará Dura contra quem pratica crimes. E o que nós temos, então, são policiais militares que estão praticando crimes militares, estão se amotinando, estão se revoltando, estão se insurgindo. Tudo isso são crimes militares e todos eles serão punidos com todo o rigor da lei, né? Inicialmente, a Polícia Militar já vem instaurando inquéritos policiais militares para apurar a conduta deles. Além disso, todos eles também já estão respondendo processos disciplinares na Controladoria de Disciplina, que aqui a gente tem uma corregedoria independente da Secretaria de Segurança Pública, é uma outra secretaria. Eles respondem processos disciplinares lá, todos eles passíveis de demissão pelas condutas realizadas. E, além disso, também, de imediato, a Controladoria informou a Secretaria de Planejamento para retirar da folha de pagamento a lista dos policiais que estão respondendo processo. Então, são ações assim, de imediato. Prisões já foram realizadas, né? Nós tivemos ainda na primeira noite 3 policiais presos armados, estavam armados e secando pneus de viaturas, né? Cortando pneus de viaturas, enfim, danificando o patrimônio público, foram presos. E agora mesmo, nessa madrugada também, por conta de uma postagem que uma senhora fez em rede social, criticando o movimento na cidade do Crato, um policial também tocou fogo no veículo dessa senhora, para você ter ideia das condutas que estão sendo realizadas. Pois é. E esse policial militar também foi preso, está sendo atuado agora, foi preso pela Polícia Civil. Então a Polícia Civil que tem também colaborado bastante, tem colocado seus policiais na rua, né? Eu vi vocês falando sobre Sobral. Sobral, nós tivemos lá homens encapuzados dentro de veículos, mandando os comerciantes fechar o comércio. Logo em seguida, a Polícia Civil esteve no local, mandou abrir o comércio foi aberto e a Polícia Civil permaneceu no local, garantindo a continuidade lá da atividade comercial. O senhor falou sobre os salários dos PMs. Qual é o salário hoje médio de um policial militar no Ceará? Olha, o salário mínimo, né, o menor salário é o de soldado. O salário fixo, ele está em 3.475. Além disso, eles têm auxílio à alimentação, alguns recebem gratificações, eles recebem horas extras, eles recebem gratificação ao atingirem metas de redução de homicídios e de roubos nas suas áreas. Eles recebem também uma indenização para cada arma de fogo apreendida. Então, salários tem soldados que podem receber até mais de 6 mil. Mas o salário base 3.475, e o que o governo ofereceu, inclusive também com a negociação, um salário de 4.500. São R$ 1.025 de aumento, né, parcelados agora março e março de 2022. Em 24 meses, em 2 anos, 3 parcelas, para que ele chegue no salário de R$ 4.500, aqui na região Nordeste, na nossa realidade, segundo o levantamento, junto à Secretaria de Planejamento de cada estado do Nordeste, seria o segundo maior salário da região Nordeste.
Agora, com relação à atuação da Força Nacional de Segurança, como é que, de forma prática, os agentes vão agir, né? E sob o comando de quem? É o governo federal quem vai ser responsável pela segurança do Estado agora? Não, na verdade, a Força Nacional, eu falei ontem com o diretor da Força Nacional, que ele é coronel, inclusive, da Polícia Militar do Estado do Ceará, né? Ele foi cedido por nós para ser diretor da Força Nacional. Ele me explicou que virão 300 policiais, né, de outros estados, pela Força Nacional. Eles têm um comandante, que é um tenente-coronel também do estado do Ceará, que foi cedido pelo estado do Ceará para a Senaf, para a Força Nacional. Esse tenente-coronel, ele vem, então ele comanda a Força Nacional aqui no estado, mas deixa claro que a segurança pública continua sendo comandada por mim como secretário de segurança. Então eles vão participar, nós temos aqui instalado desde o início, desde a terça-feira, um gabinete de gestão de eventos complexos. Eles participam desse gabinete e lá a gente coordena todas as ações que serão feitas, mas não muda o comando da segurança pública, nem da Polícia Militar, nem da Polícia Civil. Fala, Carla. O senhor citou um carro que foi incendiado nessa madrugada depois de uma postagem em rede social. Alguém ficou ferido? O senhor pode dar mais detalhes desse caso? Sim, não, ninguém ficou ferido, né? Como eu disse, foi uma postagem que uma senhora fez. Uma senhora moradora de Sobral? Do Crato, que fica vizinho a Juazeiro do Norte, no sul do estado. Ela fez uma postagem, eu ainda não assisti a postagem, mas que ela fez, teria criticado o movimento grevista, paredista, né, desse grupo, desse motim. E aí, após essa postagem, policiais identificaram e tocaram fogo no veículo dela. E um deles, a Polícia Civil passou a investigar, e um deles foi preso, nesse momento está sendo lavrado flagrante na delegacia do Crato. Ele será transferido, será recolhido em presídio militar e com as mesmas punições. Vai responder inquérito de policial militar, processo disciplinar passivo de demissão e já de imediato também deverá ser retirado da folha de pagamento pela CEPLAG. Essa pessoa alvo dessa ação, ela tem algum tipo de influência no governo? Ela tem alguma ligação com o governo do estado? É uma cidadã que se manifestou da mesma forma que eles acham que podem se manifestar, têm direito a isso, também outros cidadãos podem se manifestar contrário. Secretário, para a gente finalizar, tem a atualização do número de prisões, já alguma confirmação de quem disparou contra o senador Cid Gomes? Não, o caso ontem, assim que nós tomamos conhecimento, a Polícia Civil foi para o local, né, isolou o local. Eu de imediato fui aqui à sede da Polícia Federal, né, falei com o superintendente da PF, eu também sou delegado de Polícia Federal de carreira, estive lá com ele. A Polícia Federal mandou ontem ainda peritos, né, papiloscopistas, junto com a equipe de pronta intervenção. A própria PRF também mandou um grande efetivo para a cidade. E o trabalho pericial foi realizado, a investigação foi instaurada pela Polícia Civil, né, mas a Polícia Federal vai acompanhar e vai nos ajudar também no caso, a gente vai trabalhar em conjunto e vamos trabalhar. Depois do que aconteceu, a gente estava planejando uma invasão ao quartel, fazer a prisão de todos, mas fugiram, né, os amotinados fugiram do quartel e o quartel do Batalhão de Sobral, ele foi ocupado, então, por forças especiais, a própria PRF também está lá presente, usando como base de apoio para a atuação deles. Então, no momento, a gente está trabalhando junto com a Polícia Federal, mas ainda não há uma precisão de quem seja o autor dos disparos. Nós já identificamos os autores do motim, né, que poderão também ser responsabilizados e adotadas algumas medidas diferentes contra esses que lideravam o motim. Bom, eu quero agradecer a entrevista com o secretário de Segurança Pública, Defesa Social do Ceará, André Santos Costa, em meio a essa situação terrível que a gente está acompanhando no estado. Os relatos que chegaram para a gente, secretário, nesse início de manhã, tanto do pessoal que está em Sobral, em Fortaleza, enfim, a Band News FM é muito forte no Ceará, é que a situação é normal, felizmente, nas principais cidades, principais ruas e avenidas. Por outro lado, uma ausência foi sentida de viaturas da polícia. Então, acho importante que nesse momento, de alguma forma, a Polícia Civil até então estava sendo usada, imagino que continua sendo assim, a presença mais forte nas ruas, avenidas, até para dar mais tranquilidade para quem circula, para quem simplesmente está a fim de tocar o seu dia a dia no trabalho, na escola, enfim, sem nenhum problema para
viver nesta quinta-feira. Um abraço, secretário, bom trabalho, até a próxima. Obrigado, um abraço a todos, bom trabalho para todos.